Fala galera, tranquilo? Hoje eu quero te mostrar como você faz para usar a função indireto para conseguir chamar valores que você antes nomeou. Então a função indireta ela é extremamente importante e extremamente útil para a gente lidar com intervalos nomeados principalmente, mas não só, a gente também pode usar elas quando a gente está lidando com novas abas, então diferentes planilhas. Usando uma função indireta você consegue usar valores e fazer com que a sua função funcione certinha. Quer aprender isso? Quer ver como a função indireta funciona? Fica até o final do vídeo, vai valer super a pena, você vai ver como ela consegue trazer as informações de uma maneira muito mais simples e eu tenho certeza que você vai curtir e também não deixa, de fazer e depois assiste eu fazendo com vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal e também comenta para eu saber o que você achou dessa função direta que é super importante e muito pouco conhecida, tá bom? Então bora pro nosso vídeo. Super importante, na descrição, como sempre, a gente tem o material, clica ali, faz o download e acompanha aqui o nosso vídeo. Vamos embora! É o seguinte, aqui então eu tenho como se fosse uma base que organiza as informações. Então, por exemplo, eu tenho os meus funcionários listados por estado. Então, no Rio de Janeiro eu tenho todos esses funcionários, a Nicole, o Pietro, o João Gabriel, a Isabelle, então vai até lá embaixo. Se eu clicar na Nicole aqui e dar um Ctrl para baixo, eu vejo que eu tenho até a linha 56. Aqui no meu C, se eu vir o Ctrl para cima, eu vejo que esses são os meus funcionários de São Paulo, tá vendo? Na minha coluna D, os meus funcionários de Minas Gerais. Na minha coluna E, os meus funcionários de Espírito Santo. Então, meus funcionários estão divididos por estado, tá? E aqui nas outras abas eu tenho a separação de quanto foi o valor que cada um dos meus funcionários desse respectivo estado vendeu. Então, no Rio de Janeiro eu tenho um determinado funcionário que vendeu um determinado produto de uma cor e o valor dele. Então, lembrando que esses valores aqui são só do Rio de Janeiro, então são só dos funcionários do Rio de Janeiro, porque a gente está na aba Rio de Janeiro. Se eu vim aqui para minha aba São Paulo, eu vou ter só os valores de São Paulo. Minas Gerais, a mesma coisa, só os valores de Minas Gerais. Lembrando que também são só os funcionários de Minas Gerais que estão listados aqui na lista, tá vendo? Aqui na minha primeira aba do indireto. Espírito Santo e assim por diante. Fechou? Então é o seguinte, aqui de cara eu quero conseguir então trazer os meus funcionários, ou seja, poder escolher qual funcionário eu quero dependendo do meu estado. Então se eu clicar aqui na setinha eu posso escolher Rio de Janeiro, posso escolher São Paulo, Minas ou Espírito Santo, fechou? Então isso aqui eu usei, se a gente clicar na célula, vem aqui em dados, eu uso aqui, crio uma validação de dados, clico na setinha onde eu permito uma lista, tá? Validação de dados, eu vou permitir uma lista e a minha lista tá nesse intervalo aqui, ó. Eu selecionei de B5 até E5 para ele pegar todos os meus estados, tá bom? Aí deu OK, então assim eu já consigo escolher qual estado eu quero, fechou? Então aqui agora eu quero que os meus funcionários que apareçam aqui dependam do estado que eu escolhi em cima. Então se eu escolher São Paulo, eu só quero que apareça esses funcionários, não quero que apareça todos. Como que eu faria isso? Aqui então a gente pode usar a nossa função indireto. Por quê? Porque a função indireta vai trazer só os funcionários que têm, por exemplo, um intervalo nomeado com o nome do estado. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e assim por diante. Então, antes de tudo, a gente precisa nomear esses intervalos. O que a gente pode fazer? A gente poderia, então, clicar no primeiro funcionário do Rio de Janeiro, dar um Ctrl Shift para baixo, e aí eu vou nomear, então, esse intervalo como Rio de Janeiro. Eu poderia clicar aqui na caixa de nome e escrever RJ. Se eu clicasse RJ e desse Enter, esse meu intervalo agora chama RJ. Eu posso verificar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, que eu criei o Rio de Janeiro, tá vendo? Que é justamente esse meu intervalo aqui. Então, sempre que eu falar do Rio de Janeiro, eu vou estar falando desse intervalo. Se eu clicar aqui, por exemplo, e colocar em alguma célula aqui, igual Rio de Janeiro, eu vou estar falando justamente desse intervalo. Ele mostra que é um intervalo nomeado. E aí, se eu desse Enter aqui, ele já ia trazer para mim, numa matriz, na versão mais recente do Excel, todos os funcionários do Rio de Janeiro, porque a gente nomeou aquele intervalo como RJ. Então, eu só dei igual e que escrevi RJ, o Excel entende que é um intervalo nomeado, tá bom? Lembrando que, se você tiver em versões mais antigas do Excel, provavelmente você vai ter que fazer de uma outra forma, usando Ctrl Shift Enter para usar formato como matriz, arrastar ele para baixo, ou na verdade você vai ter que selecionar todo o intervalo aqui, onde tem as suas células. Por exemplo, a gente começa na linha 6 e vai até a linha 56, então você teria que selecionar o intervalo da linha 6, no caso aqui da linha 6, e até a minha linha, até a minha última linha com informação, no caso seria aqui a minha 56,
E na primeira célula você ia usar, né, ia clicar F2 e ia usar o seu indireto com Ctrl Shift Enter, ia dar Enter e ele ia trazer, tá bom? Então nas versões mais antigas do Excel é um pouquinho diferente, mas também funciona. Vou selecionar aqui e vou deletar. E é o seguinte, como que a gente vai fazer então? A gente poderia nomear cada um dos intervalos que eu fiz aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, mas eu posso fazer de forma mais fácil, ó. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em Fórmula, Gerenciador, eu vou tirar esse aqui, ó. Por quê? Tenho certeza, vou excluir, tá? Selecionei Rio de Janeiro, excluir, vou fechar. Eu vou selecionar então o RJ, vou dar um Ctrl Shift para a direita, para pegar todos os estados, Ctrl Shift para baixo. E assim então eu selecionei todo mundo, tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Fórmulas e vou criar a partir da seleção, tá bom? Criar a partir da seleção, vou tirar aqui esse coluna à esquerda, então eu vou usar a minha linha superior, ou seja, a minha primeira linha, que vai ser os nomes que eu vou dar para cada uma das colunas. Então, Nicole, Pietro, João Gabriel, Isabelle, todos os funcionários da minha coluna B vai receber o nome com o intervalo de Rio de Janeiro. Maria, Benício, João, Guilherme, assim por diante, da coluna C vão receber São Paulo, e o resto depois de D, Minas Gerais, e da E, Espírito Santo. Vou dar aqui o meu OK, ele foi. Vou vir aqui em gerenciador de nomes e verifico ó, que ele criou Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro certinho, começando da minha linha 6, ó, B6 até o final, minha B56. Fechou? Então já nomeamos nossos intervalos. Vamos fechar. Agora sim a gente vai usar a nossa função indireta. Então eu vou entrar na minha célula aqui, vou entrar aqui e vou escrever igual, por exemplo, indireto, tá? Indireto. E aí eu vou usar, por exemplo, ó, ele pede o texto de referência e se você quiser também alguns outros critérios. Eu vou usar só o texto de referência, poderia colocar o SP, porque o SP agora é um intervalo nomeado, porque a gente criou antes. Se eu vim aqui e fechar e desse Enter, ele ia querer despejar, ou seja, ele ia trazer todos os funcionários de São Paulo. E como a gente tem informações aqui embaixo, não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar exatamente o que eu criei ó, aqui do lado para a gente ver. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou criar aqui do lado onde a gente tem espaço, ó. Vou dar um Ctrl V ó, e vou dar Enter. Então ele despeja, né? O indireto ele faz a mesma função se eu estivesse escrevendo SP, tá? Então escrever indireto H3, né? Ou seja, o indireto que está na minha célula H3 é a mesma coisa se eu viesse aqui e escrevesse SP, tá vendo? Ele ia funcionar da mesma forma, beleza? Vou deletar aqui e agora é o seguinte, eu vou trazer então essa minha função indireto para minha validação de dados, para que eu consiga então escolher qual funcionário eu quero. Eu vou deletar aqui, vou clicar na minha célula H5, que é a do funcionário, vou lá aqui em dados, validação de dados, cliquei, ele vai perguntar aqui, ó, eu quero permitir o quê? Eu vou colocar que eu quero permitir uma lista, tá bom? E aí eu vou escrever isso aqui, ó, exatamente o que estava lá dentro, ó, igual, indireto, e eu vou abrir parênteses e vou colocar a célula onde está, né, o que eu estou usando como referência. Ele está na minha célula H3, então H3 fecha parênteses, tá bom? Ou seja, ele vai criar uma lista onde dentro dessa lista vai estar apenas os funcionários que são tragos pela função indireto de acordo com a minha referência que eu escolhi no estado, que aqui no caso é São Paulo. Se eu trocasse para São Paulo para Rio de Janeiro, ia aparecer os funcionários de Rio de Janeiro. Para Minas, se eu trocasse, seria funcionário de Minas e assim por diante, beleza? Então, quando eu der OK, ó, ele vai criar a lista, ó, clico aqui na setinha e consigo escolher todos os funcionários apenas de São Paulo, ó, Maria, Benício, João Guilherme, tá vendo? Ó? Apenas funcionários de São Paulo. Se eu vier aqui trocar, por exemplo, para Rio de Janeiro, agora, aqui eu consigo escolher apenas funcionários do Rio de Janeiro, Isabelle, tá vendo? João Gabriel, Pietro, Nicole, certinho os funcionários, beleza? Então agora fica um desafio para você que é você conseguir, né, trazer as informações do estado que você quer, só que eu quero o valor dependendo aqui, né, da aba que a gente está. Então se eu escolher o estado de Minas Gerais, eu quero o valor do estado de Minas Gerais. Então eu quero o seguinte, eu quero somar, né, quero a soma dos valores do estado que a gente escolher. Se eu escolher Minas Gerais, eu vou querer a soma dos valores que estão aqui na minha aqui da minha coluna valor Minas Gerais. Se eu escolher aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, eu quero que aqui ó, apareça a soma de todos os valores dessa coluna aqui, valor Rio de Janeiro, que está na aba Rio de Janeiro. Fechou? Então tenta aí e depois dá uma olhadinha aqui. É o seguinte, o que a gente vai fazer então? A gente vai ter que usar nossa função direto para conseguir trazer esses valores. Então olha que eu vou escrever aqui, igual, tá? Indireto. Aí eu vou abrir parênteses aqui, né? Vou dar tab para completar. E aqui no texto de referência eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o meu valor underline H4. Ou seja, vai ser, entre aspas, o valor, tá bom? Valor
underline, e aí eu vou fechar aspas, vou botar o concatenado e vou escolher o meu estado aqui, ó. No caso vai ser aqui na minha H10, tá vendo? Aqui tá o meu estado que eu escolhi. Vou fechar e vou dar Enter. Aqui ele não vai trazer a informação. Por quê? Porque se a gente reparar, a gente não fez um passo crucial, que é o que? Nomear os intervalos, tá bom? Então, a coluna valor RJ, a coluna valor São Paulo, valor Minas Gerais, valor Espírito Santo não estão nomeados, tá bom? Então eu estava tentando trazer uma referência que não foi criada ainda. Então vamos nomear, ó. Clico no valor RJ, dou um Ctrl Shift para baixo, tá? Ou simplesmente vou no valor aqui, né? 169, dou um Ctrl Shift para baixo e vou escrever aqui, ó, bem aqui na minha caixa de nome, ó, valor. Não pode dar espaço, então eu vou botar underline e aí o estado. A gente está na aba do Rio de Janeiro, tá? Então eu posso dar um Ctrl C também aqui, ó, que eu vou usar isso para todos e vou dar Enter. Então agora eu já nomeei. Se eu escrevesse aqui do lado igual valor RJ, ó, valor RJ, quando eu desse Enter, ele ia trazer todos os valores certinhos, beleza? Então eu vou fazer isso para cada um deles, ó. São Paulo, vou clicar em 127, Ctrl Shift para baixo, caixa de nome, vou escrever valor, só que underline SP, tá? Os estados eu estou botando maiúsculos, a UF, RJ, Minas Gerais, São Paulo, ES de Espírito Santo. Vou dar Enter, vou criar para cada um deles, ó. Selecionei os valores de MG, vou colocar aqui valor, underline MG, Enter. E aí para finalizar Espírito Santo, vamos selecionar o valor, Ctrl Shift para baixo, caixa de nome, valor, underline ES, Enter, beleza? Se a gente verificar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, criamos todos os nossos valores aqui, né? Valor SP, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? Vou fechar. Quando eu voltar na minha indireta, ó, ele já vai estar trazendo todos os valores para mim, tá vendo? Só que a gente não adicionou isso aqui numa validação de dados, lembra? Então, eu vou fazer justamente isso, ó. A gente poderia adicionar numa validação de dados para trazer os valores, ou para trazer a soma, eu posso simplesmente vir aqui, né, na frente e escrever a minha função soma, tá? Tab para completar, vou vir aqui no final, vou fechar parênteses e vou dar Enter. E assim, pronto, ele está somando todos aqueles valores que estavam sendo tragos aqui. Se eu vim trocar de Rio de Janeiro para São Paulo, ele traz o somatório de São Paulo. Se a gente quisesse escolher os valores, a gente adicionava aquela função, né? Essa função aqui do indireto, dentro de uma validação de dados. Mas como eu quero a soma, eu vou botar minha função soma antes. E aí, quando eu escolho o meu estado, aqueles valores que estavam aparecendo aqui vão estar todos dentro da minha função soma ali juntinhos. E a soma vai somar os valores, trazendo o resultado certinho. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido demais essa aplicação da função indireto, que é mega importante, onde a gente pegou, né, intervalos nomeados de abas diferentes para somar os nossos valores de acordo com a escolha que a gente faz na validação de dados do estado ou, né, trocando os funcionários de acordo com o estado que a gente escolhe, certinho? Então é muito importante, vai ser muito útil para você, tenho certeza. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e o que você também acredita que dá para usar em outras aplicações que você consegue usar essa função indireta, tá? Que eu vou achar muito interessante, vou estar lendo seus comentários. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!